Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus estamos de volta. Mais uma vez, irmãos, para nós estarmos nesta feita aprendendo um pouco sobre a carta aos Efésios. Eu vou aguardar um pouquinho os irmãos. É um prazer, uma alegria muito grande poder nesta manhã de domingo, mais uma vez, estar repartindo com os irmãos um pouco da palavra de Deus, algo que alegra o nosso coração. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Deixa eu ver se assim fica melhor. Aguardando um pouquinho aqui os nossos irmãos chegarem. Estamos fazendo esse trabalho, irmãos, todos os domingos até a volta para as nossas atividades ali na igreja. Vamos estar, irmãos, realizando os nossos cultos sempre na terça e quinta às 20 horas. No domingo nós estaremos ministrando a aula da Escola Bíblica Dominical a partir das 9 horas da manhã e às 18 horas nós estaremos voltando com o culto com a família, onde nós mais uma vez estaremos entregando uma porção da palavra de Deus. E a minha oração é que você receba a palavra e que o Senhor fale ao teu coração, que você possa estar conosco, pois assim, irmãos, alegra o nosso coração. Nós estamos impedidos neste momento de estar ali reunidos dentro do templo, mas, irmãos, nós não deixamos de ser corpo. E é importantíssimo hoje a lição que vamos iniciar, porque ela tem como principal objetivo mostrar que a igreja não é, irmãos, um prédio, não é, irmãos, uma casa onde nós nos reunimos, mas a igreja somos eu e você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paz do Senhor, irmão Fábio, Deus abençoe, meu amigo. Muito bom ter o senhor aí. Nós vamos só aguardar um minutinho, irmãos, e já estaremos iniciando esta primeira aula do segundo trimestre de 2020, no dia 5 de abril de 2020. Nós estaremos iniciando dentro de alguns minutinhos, irmãos. Certamente ainda há de entrar mais alguns irmãos. Nós vamos dar início, então, à nossa aula. É uma bênção, irmãos, poder estar junto dos irmãos. É sempre bom nós podermos estar em torno da palavra de Deus, reunindo-nos para juntos nós estarmos aprendendo, irmãos, desta gloriosa palavra de Deus. Irmã Estela, Deus abençoe. Forte abraço para vocês, família. Simão Patrícia, Priscila, Alex, Deus abençoe vocês. Bom demais estar vendo a face dos irmãos, ainda que pelas fotos, né? Mas é muito bom a gente estar vendo os irmãos. Irmã Fabiana, Deus abençoe você. Lá em Carapicuíba, Deus abençoe, irmã Célia. Cada um dos nossos irmãos. Meus irmãos, para nós não estendermos muito a live, depois os irmãos que forem chegando aí e adentrando, a gente vai, então, vai assistindo aí, vai colocando aí o que ficou para trás na ordem certa. Elicimara, Matias, Deus abençoe, meu irmão Elicimara. Muita falta de vocês lá na escola, viu? Graças a Deus. Muito bem. Jane Clay, Deus abençoe. Estamos orando por você, pelo Adalberto, estamos orando pela família toda aí, pelos filhos, viu? Deus abençoe vocês. Amados, graças a Deus, estamos, irmãos, mais uma vez, reiniciando o trimestre, irmãos, o segundo trimestre de 2020. A nossa primeira aula de hoje, nós vamos iniciar a carta de Paulo aos irmãos em Efésios, os irmãos Efésios. Nós estaremos iniciando esta carta hoje sobre os comentários do pastor Douglas Batista,
pastor Douglas Batista, que é presidente de Educação e Cultura das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Ele vai ser o comentarista desta epístola. A epístola aos Efésios, irmãos, ela é de extrema importância para toda a igreja. Embora ela tenha sido destinada à igreja, aos irmãos lá em Éfeso, a teologia, os teólogos acreditam que esta carta, embora ela tenha tido essa destinação de ser escrita aos irmãos em Éfeso, ela circulou por todas as regiões da Ásia Menor, por todas aquelas igrejas ali na região da Ásia Menor. Por quê? Ela é considerada a carta rainha, a coroa das epístolas de Paulo. Esta carta aos Efésios, ela está, irmãos, num patamar muito elevado, porque ela não trata, irmãos, de temas tão doutrinários. Ela não está exortando a igreja, ela não está, de certa forma, repreendendo ou aconselhando a questão de algum, mas ela está, irmãos, trazendo assuntos de extrema importância para a igreja, não só a igreja de Éfeso, mas para todas as igrejas. Aqui na carta de Éfeso, nós vamos encontrar, irmãos, doutrinas importantíssimas, porque a carta de Éfeso vai tratar da salvação, vai tratar da pré-eleição de Deus quanto à igreja, quanto às nossas vidas como gentil. Ela vai tratar, irmãos, de nós sendo membros do corpo e Cristo sendo o cabeça da igreja. Ela vai tratar de relações matrimoniais entre casais. Ela vai falar, irmãos, sobre os dons espirituais, os dons ministeriais, né? Nós vamos ver aí a diferença destes dons. Nós vamos ver nesta carta também que ela nos chama, nos convida, nos chama a atenção para uma preparação, para uma batalha espiritual, aonde ela determina que os nossos inimigos não são carnais, mas são espirituais. E nós percebemos então que na carta de Paulo, ela vai falar que os nossos adversários habitam as regiões celestiais, o que nos faz entender que nem tudo aquilo que vem do céu vem de Deus, né? A gente sabe que os nossos adversários estão aí, irmãos, assumindo posição nos céus para batalhar e pelejar e impedir as nossas orações. Então, à medida que nós fomos avançando na carta de Paulo, nós vamos então estar introduzindo estes assuntos e tratando, irmãos, de questões que são pertinentes a toda a igreja na face da terra. Nós poderíamos dizer que a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que ensina como ser igreja, como a igreja se comportar como igreja. Então, a importância, irmãos, desta carta de Paulo nas nossas vidas. Nós vamos ver também que um dos assuntos importantíssimos aqui no tocante à importância da igreja, ao templo, à casa de oração, é de nós nos reunirmos para estarmos participando da pregação da palavra de Deus. Esta carta de Paulo aos Efésios, ela vai confrontar diretamente aqueles que são chamados hoje desigrejados, as pessoas que hoje não dão importância a estarem dentro da casa de Deus, templo onde a gente se reúne, casa de oração, para prestar os nossos cultos. Esta igreja vai desmantelar com este pensamento de que não é necessário ir para a igreja. Todos nós temos uma necessidade, e a necessidade é de cultuar, de nos reunirmos em torno, irmãos, de ouvir uma palavra da parte de Deus. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, nós levantamos mãos santas, oramos, uns têm salmos, uns têm louvores, outros têm testemunhos, tem a palavra de Deus, e tudo isso, irmãos, está em torno da união do corpo. Quando nós nos reunimos, nós somos corpo, e este corpo está ativo, do qual todos os membros, de forma justa, de forma que vive em comunhão, esteja ordenado ou coordenado pelo cabeça, ou pela cabeça, que é Cristo Jesus.
Então, quando nós olhamos aqui para esta lição de hoje, nós vamos falar aqui, irmãos, sobre a saudação aos destinatários da carta. Nós vamos, nesta primeira lição, a lição que chamamos lição introdutória, é aquilo que nós vamos dar início ao que vai abrir as portas para o aprofundamento dos demais temas que virão sobre a carta. Então nós vamos estar aqui aprendendo que hoje nós vamos estar aprendendo a quem a carta foi escrita, com que propósito esta carta foi escrita, em que data ela foi escrita e quais as condições que a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então nós vamos entrar aqui na nossa lição de número 1, lição com o tema Saudação aos Destinatários, e nós vamos aqui observar o texto áureo que está lá o texto áureo está, vamos ver aqui, irmãos. O texto áureo da nossa lição se encontra em Éfeso, no capítulo 1, versículo 2. Diz assim: A vós a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo ele inicia a carta saudando os irmãos e desejando a graça e a paz de Deus e também do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática vai nos trazer a seguinte exposição. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então, a importância desta carta de Paulo aos Efésios é que ela estará nos revelando a importância da revelação de Deus para com o seu propósito diante da Igreja de Cristo. Perceba que quando nós falamos sobre o propósito de Deus em relação à Igreja, é porque bem sabemos que desde o princípio Deus escolheu uma nação para que o seu nome fosse levado, para que as grandezas de Deus se multiplicassem e se revelasse a todas as outras nações. Israel era esta nação. Israel foi a nação escolhida para que todos os outros povos da terra viessem a entender e copiar a maneira correta de se servir a Deus. Mas chega um determinado momento onde a Bíblia diz que a Jesus, ao se apresentar, ao encarnar e ao vir, irmãos, e se dar a conhecer, os judeus o rejeitaram. Não porque não o reconheceram, não porque não entenderam que ele era o Cristo, mas o rejeitaram por vaidade, por não querer perder as suas posições dentro das sinagogas e diante daquele povo que os assistia. Eles então rejeitam a Cristo. E esta rejeição dos judeus abre as portas para os gentios. Isso não quer dizer, irmãos, que a igreja é o plano B de Deus. Nunca foi e nunca será. A igreja não foi um projeto de Deus secundário. A igreja não aconteceu, irmãos, porque Israel rejeitou. Não. A Bíblia diz que a igreja é um propósito do coração de Deus, ainda antes da fundação do mundo, ainda antes que Deus criasse o homem por sobre a face da terra. A igreja já existia nos planos de Deus. Você pode fazer a pergunta da seguinte maneira: mas e se Israel então não tivesse rejeitado? Se Israel não tivesse então ignorado a Cristo, nós entraríamos no plano de salvação? Claro. Se Israel tivesse aceitado, irmãos, de cara que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, automaticamente a responsabilidade pela disseminação da palavra de Deus continuaria com eles. Eles nos alcançariam, nos tornaríamos igreja da mesma forma, só que eles estariam fazendo este trabalho de evangelismo. Era Israel quem está constantemente obedecendo, pregando, ensinando, levando a palavra, batizando com o Espírito Santo, curando os enfermos, repreendendo as enfermidades, repreendendo os demônios. Israel estaria fazendo o trabalho da igreja. Mas como Israel rejeitou a Cristo, os gentios passam a ter a responsabilidade da igreja. Nós, então, estávamos já, desde o princípio da fundação do mundo, no coração de Deus, como igreja. Por isso, a carta aos Efésios vai dizer que a igreja é um mistério escondido em Deus.
É um mistério que estava em Deus. Esta igreja apresentada por Éfeso, pela carta aos Efésios, ela vai falar então da igreja redimida e selada com o Espírito Santo de Deus. Nós somos esta igreja. Se Israel rejeitou, ou se Israel não tivesse rejeitado, a igreja existiria da mesma maneira, porque ela não é, irmãos, a resposta de um plano que frustrou. Deus nunca será pego de surpresa. Deus jamais será pego, irmãos, despreparado. Os planos de Deus, a Bíblia diz que não podem ser frustrados. Então nós não entramos no plano de Deus, nós já estávamos no plano de Deus. A manifestação deste plano de Deus aos nossos corações veio, sim, em virtude da rejeição de Israel para com Deus. Mas isso não quer dizer que nós não éramos plano de Deus. Tá certo, meus irmãos? Os irmãos estão compreendendo esta colocação? Amém, meus irmãos? Outro sim. Quando nós olhamos então para a lição que vamos iniciar, nós vamos falar aqui, irmãos, de um ponto central. A carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos em Éfeso, ela tem um ponto central. Qual é o ponto central de toda a carta aos Efésios? É que Jesus Cristo é a cabeça e nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Jesus Cristo é o comando, Jesus Cristo é o que norteia, Jesus Cristo é o fundamento, Jesus Cristo é a base, Jesus Cristo é aquele, irmãos, que nos ensina, que nos capacita, que nos orienta, que nos fortalece, que nos sustenta. Ele é o cabeça, a cabeça. É Ele quem faz o corpo direcionar para onde Ele quer. Nós somos o corpo. E cada um de nós, devidamente bem ajustados, somos membros deste corpo. Todos nós temos uma função. Todos nós, irmãos, somados, somos parte deste corpo de Cristo, do qual Ele mesmo, como cabeça, é o responsável, irmãos, por direcionar, por ordenar, por alimentar, por determinar o que comemos, o que bebemos, o que vestimos. É a cabeça quem faz isso. Então nós temos, irmãos, hoje, um que lidera, que ordena, que rege todas as nossas ações, os nossos relacionamentos, os nossos pensamentos. Ele é regido por aquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? O objetivo da nossa lição, irmãos, é então mostrar qual é o propósito desta carta. Hoje nós vamos então mostrar o propósito da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos falar da sua autoria. Não é difícil, né? Nós entendemos que a autoria foi o próprio apóstolo Paulo, pois ele inicia a carta falando sobre eu, Paulo, apóstolo de Cristo e pela vontade de Deus. É interessantíssimo, nós não vamos entrar nesse assunto já, o porquê que ele se apresenta assim. Nós vamos ver também que esta carta paulina, a quem ela foi escrita. É lógico que se o nome da carta está aos Efésios, ela foi escrita aos irmãos em Éfeso. Mas ela não foi destinada somente a esses irmãos, e nós vamos ver isso também na lição de hoje. E a mensagem contida nesta carta, nós vimos ali a salvação, a eleição, os membros do corpo, Cristo como cabeça, a relação entre os casais, os dons espirituais, dons ministeriais, do qual Paulo vai ali asseverar que são apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, doutores, né? A gente vai ver isso daí mais para frente. E a preparação do crente para a batalha espiritual. Então essas são as mensagens contidas aqui na carta aos Efésios. Também, meus irmãos, nós vamos perceber que esta carta que Paulo está escrevendo é uma carta que Paulo escreve enquanto ainda está preso. Paulo é um preso domiciliar, ele é um preso em Roma, ele está, irmãos, ali sobre cárcere residencial, porque ele gozou de um privilégio por ser romano, autorizaram que ele estivesse preso na própria casa. E então ele está escrevendo esta carta, mas ele está na condição de encarcerado, ainda que de alguns privilégios, pois ele tinha lá na sua casa certamente uma mesa, uma cadeira, onde ele poderia se sentar e escrever ali as suas cartas,
ele tem ao seu lado, irmãos, nós vamos ver também que quando ele envia a carta ao destinatário, o camarada que carrega estas cartas para ele é Tíquico. Tíquico, então, está muitas vezes ao lado de Paulo, e enquanto Paulo escreve, ele pega estas cartas e leva aos irmãos em Éfeso. Nós vamos ver aqui também, irmãos, que na carta de Paulo aos nossos irmãos em Éfeso, então, tem algumas particularidades que hoje nós queremos destacar aos irmãos. Bom, vamos aqui lembrar os irmãos da leitura que foi feita, a leitura diária, a leitura semanal. Eu acredito que nem todos os irmãos estão com a revista, como eu também não estou, mas acabei aqui pensando algumas coisas da internet e deixei aqui para me seguir mais ou menos e orientar os irmãos. Veja bem, a leitura diária em classe, na segunda-feira, fala da conversão de Paulo. Isto vai falar, irmãos, da relação que Paulo teve com Éfeso. Talvez uma das igrejas que mais foi assistida e melhor foi assistida em toda a história do cristianismo foi a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, irmãos, ela recebe Paulo já desde a conversão. Quando Paulo está na Ásia Menor, no caminho de Damasco, ele recebe ali, irmãos, uma visão, ele cai da cavalgadura, ele fica cego e depois ele é direcionado à casa de um profeta que ora por ele, restabelece a sua visão e a partir de então ele deixa o nome de Saulo e passa a adotar o nome de Paulo, né? Que é uma grande diferença. Talvez o nome de Saulo seja uma homenagem ao primeiro rei de Israel, a Saul, né? Saul, que foi o primeiro rei de Israel e que também era da tribo de Benjamim, tribo da qual Paulo pertence. Então talvez o nome Saulo tenha se originado de Saul. E Saulo e Saulo tem um significado, irmãos, na palavra de Deus, onde Saulo significa solicitado. Saulo significa solicitado e certamente vem da palavra de Saul. E quando ele se torna então Paulo, Paulo é o nome romano para Saulo, só que o significado é pequeno, pequeno. E aqueles que querem, irmãos, fazer a obra de Deus precisam ser pequenos, porque o menor no reino de Deus será tido como maior. Bom, meus irmãos, entrando aqui na lição, nós vamos ver então no capítulo 19 de Atos, que Paulo se converte ali no capítulo 9, no caminho de Damasco. No capítulo de número 19 de Atos, a gente vai ver que Paulo visita mais uma vez a Éfeso pela sua terceira viagem missionária e ele começa a se instalar em Éfeso. Ali ele vai se reunir em Atos 9, 5 ao 7, ele vai se encontrar com os 12 discípulos que lá estão, ele vai ser orientado por esses irmãos, ele vai permanecer em Éfeso, pregando a palavra de Deus aos irmãos nas sinagogas de Éfeso por 3 meses. 3 meses Paulo está debatendo com aqueles irmãos. A Bíblia diz que o coração daqueles irmãos era endurecido. Então Paulo se retira dali depois de 3 meses e ele continua em Éfeso ainda por 3 anos. A princípio ele fica 2 anos lá em Éfeso, pregando, indo de um lado para o outro, falando da palavra de Deus. A Bíblia diz que Paulo, quando pregava, Deus usava ele tão poderosamente que ele curava os enfermos e que muitas vezes os lenços que Paulo usava para limpar o suor, para secar o rosto e os aventais que ele carregava eram muitas vezes levados pelas pessoas e eram colocados, encostavam nos doentes e esses doentes eram sarados automaticamente. E a gente vai ver também no capítulo 20, versículo 28 e 31 de Atos, que Paulo, quando ele chega a Éfeso, ele encontra ali, irmãos, algumas resistências, aonde o ministério dele começa a despontar. E então ele fica ali 3 anos, debaixo de algumas lutas, algumas resistências, haja vista que Paulo está pregando numa cidade onde o maior templo conhecido na história de Paulo está nessa cidade, é o templo da deusa Diana. E quando ele começa a pregar ali,
ele desmantela o trabalho daqueles homens que faziam, irmãos, imagens de escultura do templo e da deusa Diana para ser vendido. E então aqueles homens que perdem a sua renda a sua fonte de renda, eles se levantam contra Paulo. Então Paulo ele recebe grandes resistências naquela cidade. E também em Atos 28:30, você vai ver a prisão domiciliar de Paulo. O apóstolo Paulo então é preso e enquanto está preso, ele escreve algumas cartas da casa dele enquanto preso. É interessante nós olharmos para isso, porque nós vamos perceber que das cartas que Paulo escreve, a carta aos Efésios ela é considerada a coroa das suas cartas. Ela é a carta rainha. Ela é aquela carta que se sobrepõe às outras cartas. Talvez, na minha visão, não seja mais importante do que a carta aos Romanos. Mas a carta de Paulo aos Efésios, ela traz conteúdos importantíssimos para que a igreja aprenda a ser igreja. Como se conduzir, como batalhar, como orar, como buscar a Deus, não perdendo, irmãos, de vista a certeza de que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja para nos batizar, isto é, somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Esse termo, selado pelo Espírito Santo de Deus, é como um rei que quando ele envia uma bagagem, envia uma mensagem, envia alguma coisa que seja pertencente ao rei, ele vem com o anel e encosta o anel na cera quente. E ele deixa ali uma marca, um selo, que não pode ser quebrado. Aquilo que ele enviou tem que chegar intacto ao objetivo. Quando a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, é como que Deus marcando a nossa vida com a presença do Espírito Santo de Deus, para que sejamos intactos, para que o adversário não venha violar a nossa vida. Então o Espírito Santo de Deus, nós vamos aprender aqui na lição, que ele é o penhor da glória de Deus. Ele é algo que Deus deixou aqui como penhor para que nós estejamos com garantia de que Cristo irá voltar buscar a sua igreja. Por isso é importante que todo cristão, todo crente em Cristo Jesus, precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma evidência de que o Espírito de Deus se move nas nossas vidas. E se ele está em nós, ele nos selou com a promessa do Espírito Santo de Deus. Então observe, irmãos, que na lição de hoje, nós vamos aqui dar sequência aqui ao texto que é sugerido pela lição. Está em Atos, no capítulo 19, e também, irmãos, Efésios 1 ao versículo 1 e 2, Atos 19, 1 ao 7. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, Pai nosso, na leitura judaica rabina. Bom, aqui o que está acontecendo é o seguinte: primeiro Paulo, ele saúda os irmãos, dizendo que ele é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. O que acontecia, irmãos? Acontecia uma resistência muito grande por parte de muitos irmãos acerca do apóstolo Paulo. Os irmãos bem se lembram que quando Paulo ainda era Saulo, ele perseguiu a igreja. Ele judiou de alguns irmãos.
A Bíblia diz que ele chegou a consentir na morte de Estevão. Ele acenou com a cabeça, ele deu o aval para que Estevão fosse apedrejado. E então Paulo, irmãos, inspirava cuidados. Quando Deus envia, irmãos, aquele nosso irmão Anésio para estar orando por Paulo, ele diz assim: mas Senhor, eu sei quem é este homem, eu sei o que ele faz, isso é uma besta fera. E Deus falou assim: não, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido e ele vai aprender o quanto se deve sofrer pelo amor do meu evangelho. Então perceba que Paulo, ele era um camarada que inspirava cuidados. E quando ele se converte, as pessoas não acreditam na sua conversão. E então, quando ele aparece como apóstolo, ele tem que dar o que aconteceu, caiu lá no caminho. O Espírito Santo de Deus veio sobre ele, ele ficou cego por um tempo. Esse testemunho teve que correr por muitos lugares para que ele fosse então aceito. E então aqui ele está asseverando que ele é apóstolo. E aqui eu quero fazer um paralelo com os irmãos, eu acho muito importante sempre destacar isso, é que o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Perceba que há uma diferença. Ele mesmo se classifica como apóstolo dos gentios. Se você me perguntar, hoje existem apóstolos? Não. Mas não pode ter mais apóstolos? Não, não pode. Mas por que não? Aprenda isso, irmãos. Apóstolo foi uma escolha de Cristo Jesus para que fundamentos da igreja fossem lançados. Os fundamentos da igreja entre os judeus iam ser lançados pelos 12 apóstolos que Cristo escolheu. Dentre estes 12 apóstolos que Cristo escolheu, bem sabemos que Judas se precipitou, foi se enforcar, a corda arrebentou, ele caiu sobre as pedras, se arrebentou pelo meio, e então houve uma substituição do 12º apóstolo. Entendeu-se que o colegiado apostólico foi escolhido por Jesus Cristo, tá certo? Em número de 12, e fechou-se aí. Número de 12, fechou-se aí. Por quê? Porque 12 representa também as 12 tribos. Então você perceba que na Bíblia há muitas coisas relacionadas ao número 12. Agora, Cristo fechou esse número em 12 apóstolos. Só que um se perdeu e morreu. A Bíblia diz, o próprio Cristo diz que o único que se perdeu foi o filho da perdição para que se cumprisse a palavra de Deus. Então este apóstolo, ele é substituído. Há um concílio, Pedro reúne com os outros apóstolos, com os 11 apóstolos que sobraram, e dizem assim: olha, nós precisamos colocar um apóstolo no lugar de Judas. Judas, ele se precipitou, foi embora, e nós precisamos ter 12, porque foi 12 que instituiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles lançam sorte sobre um homem chamado Justo e sobre o Matias. E aí, neste lançar a sorte, Matias é escolhido para substituir o apóstolo Judas. E ele passa então a compor o apostolado, o colégio apostólico que Jesus instituiu. Aí você diz assim: ué, mas e depois o apóstolo Paulo não foi constituído apóstolo? Sim, mas aí, como Paulo aqui mesmo menciona na carta, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, Jesus mesmo intitula ele apóstolo, levantou ele com esta finalidade, mas não para que ele lançasse fundamentos da igreja entre os judeus, mas sim entre os gentios. Ele está pregando, irmãos, para nações que nada tinham a ver com Deus. Estas cartas chegaram até nós porque este é o ministério de Paulo, pregar sobre a nossa vida como nós sendo gentios e ele como nosso apóstolo, apóstolo dos gentios. Agora você diz assim: mas esse negócio não pode permanecer? Deus não pode levantar outros apóstolos? Não. Por quê? Porque os fundamentos já foram lançados. Quantos irmãos estão compreendendo? Dá um simzinho aí.
Aperta um sim aí para nós, ver se você está entendendo ou não. E se tiver dúvida, pode escrever para nós, viu, irmãos? Que a gente vai tentar sanar essa dúvida agora. Então, hoje não pode mais ter apóstolo? Não. Por quê? Porque os fundamentos já foram lançados. Paulo disse assim, o fundamento é Cristo. Agora veja como cada um constrói. Nós somos edificadores, apóstolos não mais. Porque os fundamentos são um só. E ele diz assim, ainda que descesse um anjo dos céus, pregando um outro evangelho que nós já tenhamos pregado, ele seja anátema. Isto é, está falando o seguinte, os fundamentos que valem para a nossa vida e que devem ser seguidos é o que Paulo, João, Pedro, Timóteo, esses camaradas já nos ensinaram. Tudo que foi ensinado por eles já tem que estar guardado no nosso coração. Não existe mais necessidade de apóstolo porque não tem mais fundamento para lançar. A única coisa que existe hoje de responsabilidade sobre a nossa vida é edificar. Nós estamos edificando, cada um veja como edifica, porém o fundamento não mexe mais. O fundamento já foi colocado. Os apóstolos já fizeram o trabalho que precisava, que era de fundamentar a igreja. Fundamentos lançados, edificação a nosso critério. Amém, meus irmãos? Muito bem. Então veja que quando nós vamos entrar na lição aí, nós vamos ver que Paulo chega em Éfeso e encontra ali um grupo de 12 irmãos. E ele diz assim, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E eles respondem assim, mas eu nem sei o que é Espírito Santo. Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E Paulo então diz assim, então em qual batismo vocês foram batizados? Fomos batizados no batismo de João. Isto é, fomos batizados nas águas para arrependimento, como a igreja faz com todo novo membro. Aí ele diz assim, bom, mas João vos ensinou que vocês deveriam esperar um que era maior do que ele. E este é Jesus Cristo, no qual eu quero batizar vocês agora. E quando ele batiza os irmãos, impondo-lhes a mão, eles são batizados com o Espírito Santo de Deus. Uma coisa interessantíssima, irmão, sobre a carta de Paulo, é que nós não sabemos exatamente quem foi que iniciou a igreja em Éfeso. Nós não conhecemos a história, não há como dizer quem foi que fundou essa igreja em Éfeso. Mas nós sabemos que ela foi uma das igrejas mais bem assistidas de todas as igrejas da Ásia. Passou por ali o nosso irmão Apolo, passou por ali o apóstolo Paulo, passou por ali Timóteo, passou por ali o apóstolo João, né? Muitos irmãos desses daí estiveram ali dirigindo esta igreja. Por isso esta igreja, irmãos, é uma igreja consolidada e elogiada lá nas cartas que Jesus escreve a Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso é uma igreja muito bem estabelecida, né? Bom, vamos entrando aqui então na lição. A epístola de Éfeso, então, vai falar da sua autoria e data. Nós vamos ver aqui, então, que Paulo ele é o autor da epístola, ele mesmo se identifica, sendo ele apóstolo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Então foi vontade de Deus levantar o apóstolo Paulo para entregar a palavra entre os gentios. E você diz assim, quando Jesus voltar, quem vai ser contado como apóstolo? Quem é que vai ser o apóstolo? Matias, que foi escolhido lá pelos homens, pelos apóstolos? Ou Paulo, que foi escolhido pelo próprio Cristo? Já pensou nisso? Porque só vai existir 12 apóstolos lá no céu. A Bíblia diz que as portas terão o nome dos patriarcas, Zebulon, Rubem, Judá, Benjamim, José, todos eles vão ter lá uma porta com o seu nome. Vai haver 12 tronos, certamente, irmãos, os 12 apóstolos vão se sentar lá. E quem vai sentar lá? Matias ou Paulo? Porque são só 12. Não é uma coisa para nós pensarmos? Agora observe uma coisa. É lógico que isso é questionável por muitas pessoas. Porém, em todos os evangelhos, e até mesmo em Atos dos Apóstolos, o livro histórico, quando você conta na lista dos apóstolos, quem entra é Matias, não é Paulo.
Por isso o próprio Paulo diz assim, eu como um abortivo, sou apóstolo de Cristo, o menor dos apóstolos. Por quê? Porque ele não está na lista. 12 conta com Matias. Aí você diz assim, mas a escolha não é de homens? Não, a escolha é de Deus. Porque quando eles lançaram sorte, eles buscaram a presença de Deus. Eles tiveram de Deus uma resposta. A escolha foi de Deus. O que vai valer é aquela escolha ali. Aquele está contado entre os 12. Agora o apóstolo Paulo, ele está fazendo o trabalho de apóstolo exclusivamente para os gentios e apenas isso. E depois dele não há mais apóstolo. Bom, mas a lição não trata disso. A lição trata da carta. A carta de Paulo, então, ele está escrevendo que ele é apóstolo, sim, pela vontade de Deus, e foi Cristo quem instituiu ele apóstolo, quando ali ele teve um encontro com o Senhor. Aí ele trata também de que esta carta, então, ela é escrita nos anos 60 a 62 a.C. Anos 60 a 62 a.C. O portador desta carta, o camarada que é o carteiro, o correio da época lá, era o Tíquico. Ele pegava as cartas que Paulo escrevia e levava de encontro à igreja, tá certo? Quando nós falamos desta carta da epístola de Efésios, nós precisamos lembrar então que Paulo estava preso. Paulo era um preso político de Roma e ele está em casa escrevendo estas cartas. Junto destas cartas, ele escreve a carta de Filipenses. A carta de Filipenses, ela tem um cunho em particular. Ela está no cerne da carta, é um agradecimento de Paulo por todas as ofertas recebidas. Não só para ele, mas para aqueles irmãos que ele socorreu com as ofertas que os filipenses enviavam para ele. O sustento do ministério de Paulo, muitas vezes, veio pelas ofertas que a igreja de Éfeso enviava para Paulo. A igreja de Filipenses enviava para Paulo. Paulo escreve outra carta enquanto está preso também. Ele escreve a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses traz o cuidado, irmãos, dele ensinar a importância da prática da fé. A carta aos Colossenses é uma carta que vai nos exortar a não ficarmos só com o conhecimento da palavra, mas colocarmos também em prática esta palavra que nós estamos aprendendo. Isso é bom para aqueles irmãos que gostam de pregar aí, estar por dentro do que trata cada uma dessas cartas. Filemon é uma carta reconhecida como a carta da reconciliação. Carta de reconciliação de quem? De Onésimo. Onésimo, irmãos, era um escravo, era um servo. Onésimo, ele trabalhava para Filemon. E Onésimo, sendo escravo, ele foge de Filemon e ele é preso. Ele é preso. Mas quando ele é preso, ele se converte. Ele conhece Paulo e ele se converte. E Paulo, então, envia ele de volta para Filemon. Só que quando ele envia o Onésimo de volta, ele diz assim a Filemon: olha, recebai o nosso irmão Onésimo, lembrando que agora ele é crente. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Se ele foi embora, te defraudou, te deu algum prejuízo, você está triste com ele, se você não faça mal com ele. Receba-o agora, não como seu escravo, receba ele como seu irmão, ele se converteu. E se ele estiver devendo, tiver feito alguma coisa que desagradou a você, põe na minha conta, põe na minha conta. E então ele devolve Onésimo para Filemon e Filemon recebe Onésimo de volta. Então, por isso, ela é uma carta conhecida como carta de reconciliação. Também, irmãos, quando nós olhamos aqui para a carta de Éfeso, nós vamos ver, então, que esta carta de Éfeso, ela tem também aí o seu objetivo. O objetivo da carta de Éfeso, o ponto central nós já colocamos, que é mostrar Cristo como a cabeça e nós como os membros deste corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Dentro deste objetivo, nós vamos ver então que os cuidados que Paulo teve que ter quando chegou à cidade de Éfeso foram muito grandes. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus,
nós vamos perceber aqui, pela lição também, que a cidade de Éfeso não era uma cidade pequena, já era tida como uma metrópole. A cidade de Éfeso, ela continha mais ou menos 500 mil habitantes. 500 mil habitantes. Dentro desta cidade, existia ali uma cultura de grandes pensadores. Existiam homens que se reuniam ali nos aerópagos, existiam ali os filósofos, existiam ali linhas de pensamento que Paulo teve que batalhar muito para conseguir quebrar isso. Quando nós olhamos para esta grande metrópole, nós vamos encontrar ali dentro também o templo da deusa Artemis, ou a mais conhecida como Diana, né? A deusa Diana. O templo desta deusa cabia em média 25 mil pessoas. Imagine, irmãos, que era um templo suntuoso, grandioso, era algo que chamava a atenção para a época. Quando nós olhamos para aquela cidade, na cultura da cidade, existia ali também os estádios gigantes, com pistas de corrida, aquelas corridas tanto onde os homens, atletas, corriam mesmo, mas tinham as corridas de bigas também, né, que eram puxadas as carroças com cavalos, onde também eram colocados ali os gladiadores e eram soltos ali animais, feras como tigre, como leão, para atacar esses homens. Então a cidade de Éfeso, ela era uma cidade muito grande, uma das maiores da Ásia, 500 mil habitantes, tinha o templo da Diana, da deusa Diana, onde mostrava a religiosidade da cidade, que não era pequena, né? A fonte de lucro, a renda daquela cidade muito vinha das obras que eles vendiam de esculturas feitas do templo e também da deusa. A deusa Diana, ela representa a deusa da fertilidade, né? A deusa da fertilidade. E o templo ali era vendido ali em obras de prata. Eles faziam aquelas construçõezinhas, aquelas miniaturas, e vendiam ali, e essa era a fonte de lucro. E quando Paulo chega, então, àquela cidade, pregando o evangelho e falando contra a idolatria, a fonte de lucro desses homens caíram por terra. E eles, então, se levantam para a perseguição do apóstolo Paulo. Então, vamos ver aqui, irmãos, dentro dessa religiosidade que a cidade de Éfeso tinha, eles perceberam que a economia da cidade foi abalada. Literalmente, ele destronou Diana ali, porque as conversões eram tantas que as pessoas foram deixando de lado a compra daquela idolatria, daqueles ídolos que eram feitos. E então eles foi quebrando com a cidade, e ao ponto de alguns homens ali da cidade se levantarem, se reunirem e quererem lançar Paulo para fora daquela cidade. Bom, aí no tópico, ainda no primeiro tópico, no terceiro parágrafo, nós vamos ver aí a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou ali, então, 3 anos, e os grandes líderes passaram por ali. Quem foram esses grandes líderes? Apolo, Priscila e Áquila, um casal, né? Ali passou também Timóteo e provavelmente João. E o próprio apóstolo Paulo permaneceu nessa cidade por 3 anos, então, pregando a palavra de Deus. Bom, nós vamos aí adiantar um pouquinho a lição, irmãos. Já está quase dando a hora do nosso término, né? Mas vamos para o parágrafo 4, onde vai falar, então, da saudação epistolar. Os destinatários eram os irmãos em Éfeso, porém a carta, por ter este cunho de importância para todas as igrejas, ela não ficou só em Éfeso, ela correu todas as igrejas da Ásia Menor. Ela era uma carta chamada carta circular. Por quê? Porque esta carta está ensinando a igreja a ser igreja. Como eu devo me comportar como igreja? A carta está ensinando isso. Por isso ela não poderia ficar contida somente ali na igreja de Éfeso. Ela é destinada aos irmãos em Éfeso, mas ao chegar em Éfeso, ela seria compartilhada com os outros irmãos na Ásia Menor. Então esta carta, irmãos, ela vai ganhando corpo por causa da importância dos ensinos que ela traz. Nós vamos repetir de novo. Ela vai falar, então,
de questões matrimoniais, ela vai falar dos dons espirituais, ministeriais, ela vai falar, irmãos, da redenção, ela vai falar do plano de Deus quanto à igreja, né? Desde antes da fundação do mundo, a eleição desta igreja em Cristo Jesus, e ela vai falar da preparação do crente para a vida de batalha espiritual. Bom, esta carta então ela é circular, porque ela contém todos esses ensinamentos de como a igreja se comportar como igreja, e ela não poderia ficar presa somente em Éfeso. Ela foi então uma carta circular. No tópico 3, irmãos, no tópico 3, propósito da carta e mensagem desta carta. Vamos ver o parágrafo 1 aí. Qual era o propósito desta carta? O propósito dessa carta era atender às múltiplas necessidades da igreja. O propósito da carta de Éfeso qual é? É atender, irmãos, a todos os questionamentos que a igreja tem. Tudo o que nós precisamos saber acerca da igreja, você encontra aqui. Olha, quando a gente olha para esta mensagem, nós vamos entender que é um tratado eclesiológico. Eclésia, igreja. É um tratado da igreja. Quer dizer, Paulo ele faz um compêndio de ensinamentos que são de fortalecimento para a compreensão do que é a igreja. Então, quando nós olhamos para esta carta, o propósito da carta é fazer com que a igreja aprenda a ser igreja. A mensagem da carta, ela tem dois temas aqui principais. Dois temas principais na mensagem da carta aos Efésios. Primeiro, Cristo como cabeça e nós como membros do corpo de Cristo. Todos nós, como igreja, somos corpo de Cristo. Cristo sempre será o cabeça, a cabeça. Então, de onde parte as nossas ações? De onde parte os nossos ensinamentos? Aonde inicia todos os nossos relacionamentos? Quem direciona? Quem aponta o caminho? Sempre vai ser a cabeça. Cristo é aquele que vai à frente. Cristo é aquele que está no comando. Quando a gente fala de a cabeça, nós falamos daquele que é o centro de comando de tudo o que acontece em torno da nossa vida. Então ele dirige o meu ser, o meu caminhar, o meu falar, o meu andar, o meu vestir, o meu pensar, o meu deitar, o meu levantar, com quem eu me relaciono, com quem eu posso andar, em que roda eu posso me assentar. Tudo isso é determinado pela cabeça. O corpo, ele faz e obedece o comando da cabeça. Então, quando nós olhamos para a carta, nós vamos ver esses dois temas principais. Cristo sendo a cabeça e a igreja sendo o corpo. O corpo, então, irmãos, ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser ensinado, ele precisa crescer, ele precisa desenvolver, né? Ele precisa crescer bem ajustado, e tudo isso depende do nosso comportamento frente ao que nós aprendemos da palavra de Deus. A carta de Paulo, então, vem nos ensinar como ser igreja e como se comportar como igreja. Dividido em 5 eixos. Então, a carta ela tem 2 temas e ela se divide em 5 eixos. Quais são eles? Primeiro, a consumação do plano de Deus. Olha, mais uma vez, lembrando aos irmãos, nós não somos o plano B de Deus. Israel sempre esteve no plano de Deus, como uma nação que mostraria como se deve servir a Deus, e Israel então seria o exemplo de Deus para as outras nações. Israel falhou nisso muitas vezes, ao ponto de chegar Cristo encarnar, se apresentar, morrer, ressuscitar, e ainda assim eles não reconhecerem Cristo como o Messias, o Rei aguardado. Eles rejeitam a Cristo, e porque rejeitam a Cristo, nós, gentios, somos aceitos como igreja. Só que alguém pode dizer assim, bom, então se Israel não tivesse rejeitado Jesus, o que seria de nós? Seríamos a mesma coisa, porque a Bíblia diz que nós éramos plano de Deus
desde antes da fundação do mundo. É isso que precisamos guardar no coração. Eu não sou o plano B de Deus. Eu já estava no coração de Deus desde antes do mundo ser fundado. Então, quando nós falamos de igreja, eu preciso entender que o projeto de Deus sempre foi ter uma igreja. Israel iniciou o projeto, caminhou até onde pôde, e quando veio a plenitude dos tempos, Jesus nasceu e revelou um mistério que estava escondido em Deus, que era quem? A igreja. Eu e você estávamos guardados no coração de Deus e fomos manifestos como gentios, passamos a ser a nação santa, o povo eleito, o povo adquirido, propriedade particular de Deus, aquele que Deus fez reis e sacerdotes para o teu reino. Eu e você somos reis e sacerdotes a partir de que aceitamos a Cristo. Então, a consumação deste plano veio com a igreja e com a morte de Cristo Jesus. A atuação do Espírito como penhor, este é o segundo eixo. A atuação do Espírito Santo como penhor. Irmãos, o que é penhor? Nesta crise que nós estamos vivendo, é como que se a gente apertasse aqui, eu vou falar, não, eu vou pegar minha aliança, vou levar lá na casa de penhores, vou deixar a aliança lá, vou pegar um dinheiro com eles e quando eu tiver o pagamento, eu vou lá e pego de volta o penhor, né? Então, Cristo ele subiu com a promessa de que voltaria buscar a sua igreja. Aí ele diz assim, venho buscar a igreja. Quando? Isso ele não determinou. Mas ele disse assim, mas eu vou deixar com eles o meu penhor. Qual era o penhor? O próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, então, é derramado sobre a igreja como penhor da glória de Deus sobre nós. A prova de que Cristo voltará para buscar a sua igreja é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando o Espírito de Deus vier ser buscado, quem tiver o Espírito de Deus, automaticamente sobe com ele. Eu me lembro uma vez, um pastor ele fez uma dinâmica em cima do púlpito, eu achei muito interessante. Ele pegou uma bacia e ele encheu essa bacia com areia. E lá dentro dessa areia, ele espetou palitos de dente e pregos. Palitos de dente e pregos, vários. Depois ele disse assim, assim será a vinda do Filho do Homem. Quem tem o Espírito Santo de Deus, sobe. Quem não tem, fica. E ele passou um imã em cima da bandeja. E todos os pregos subiram e colaram no imã. E os palitos de dente ficaram. Ele disse assim, só subiu o prego porque o magnetismo atrai uma força sobre o prego. E a madeira não tem isso. A mesma coisa é a nossa vida. Quando Deus enviar Jesus, quando Jesus voltar para buscar a igreja, automaticamente os que têm o Espírito de Deus subirão ao seu encontro, os que não têm ficarão. Então, quando nós olhamos para o segundo eixo da carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver que é a atuação do Espírito Santo de Deus como um penhor. Ele está aqui com uma prova de que Cristo voltará buscar a sua igreja. Terceiro eixo é a reconciliação pela cruz. A carta é de extrema importância porque ela vai nos mostrar, irmãos, que ninguém há que possa se salvar senão pela cruz. Só o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário traz salvação para a humanidade. Você se lembra daquele jovem rico? Ele disse assim, Senhor, desde a minha mocidade, da minha meninice, eu tenho observado estas coisas. Eu honro meu pai, a minha mãe, eu guardo a palavra, eu sou dizimista e tal. Ele começou a tecer sobre as suas qualidades. E Jesus falou assim, então vai lá e vende tudo que você tem, volta e me serve. E aí então a Bíblia diz que ele se entristeceu, ele virou as costas e ele foi embora. É interessante nós pensarmos nisso, irmão. Por quê? Porque aquele moço, ele atendia todos os requisitos aos nossos olhos. Mas no coração, ele não estava cumprindo a lei de Deus. Ele não tinha prazer em estar na casa de Deus. Ele não queria compartilhar nada do que tinha. O coração dele estava preso no dinheiro. Tem muita gente boa que vai descer ao inferno. Parece ser injustiça. E tem muita gente ruim que vai subir para o céu. Sabe por quê, irmão?
Você pode ter se escandalizado com isso, mas entenda o que eu vou dizer agora. A questão de ir para o céu ou ir para o inferno independe de eu ser bonzinho ou de eu ser mau. É lógico que uma vez que eu me entregue a Jesus e aceite Cristo como meu Salvador, eu vou me esforçar para melhorar na minha vida todos os dias. Eu vou evitar o pecado, eu vou evitar a mentira, eu vou evitar o roubo, a fofoca, o falso testemunho. Vamos evitar. Mas não quer dizer que eu me tornei bonzinho. Então, o que me traz a segurança de que eu vou ser um crente salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo é reconhecer que eu não sou bom mesmo, que eu não tenho condições de ser salvo. Eu sei disso. Nenhum de nós temos condição de ser salvos. Não é pelas minhas obras, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu pratico. A salvação é dom de Deus, é gratuito, foi dado por Deus. Ninguém poderia pagar a salvação. Todos nós, meus amados queridos irmãos, somos frutos do trabalho das mãos de Jesus. A Bíblia diz que ele vai olhar para o trabalho das suas mãos e se alegrará. Por quê? Porque em mim não há salvação. Em você não há salvação. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo, a não ser aceitar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando eu aceito esta verdade na minha vida, entendo que Cristo morreu por mim, confesso com a minha boca, crendo no meu coração, que Cristo verdadeiramente morreu para salvar a minha vida, amados, é isso que faz com que o meu nome seja escrito no livro da vida. É disso que a carta está falando. Jesus é a reconciliação. É Ele quem nos religa com Deus. Não há outro mediador, não há outro medianeiro, não há alguém que interceda por nós junto a Deus, a não ser Cristo Jesus. Só Ele pode ligar o homem a Deus. Os irmãos entendem isso? Amém, meus irmãos? O quarto eixo da carta é revelar o ministério e a obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, em todo o tempo, ele atuou sobre a face da terra. Lembra lá no princípio, criou Deus os céus e a terra, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, desde a criação, em todo o tempo, ele sempre esteve presente. Ele veio habitando nos patriarcas, ele veio habitando nos juízes, ele veio habitando nos reis, ele veio habitando nos profetas, ele veio habitando nos apóstolos e hoje ele habita em nós. Em todo o tempo da história, em todas as dispensações, são 7, ele esteve presente e estará presente. Hoje, no momento que nós vivemos, o Espírito Santo de Deus atua por todas as ações da igreja. O Espírito Santo de Deus é quem revela a obra de Deus na nossa vida. É através do Espírito Santo de Deus que a igreja toma formato. Nós somos avivados porque o Espírito Santo de Deus está lá. Nós sentimos aquela graça, aquela presença, aquela alegria, porque o Espírito de Deus se manifesta em nós. É o Espírito Santo de Deus que traz avivamento para o culto. É o Espírito Santo de Deus que traz despertamento para a vida do crente. É o Espírito Santo de Deus quem batiza e faz o crente falar em novas línguas. Aí você diz assim, mas para que serve isso? Para a edificação do corpo. É o Espírito Santo de Deus quem derrama os dons espirituais. É o Espírito Santo de Deus que concede dons ministeriais. É Ele, irmãos, que trabalha para a edificação deste corpo que somos nós. E o quinto eixo da carta, nós vamos falar disso lá na frente, está baseado no novo estilo de vida do cristão. Este novo estilo de vida do cristão que também tem tudo a ver com a atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Esse novo estilo de vida do cristão, ele está baseado na nossa adoração. Ora, eu adoro a Deus porque o Espírito Santo de Deus fez uma obra em mim. Esse novo homem que surgiu em mim e em você, ele tem necessidade de adorar a Deus. Você está aí na live ouvindo a palavra de Deus, acompanhando o ensinamento, por quê? Porque você tem necessidade de adorar a Deus. Essa necessidade de adorar a Deus não é de todos, é de alguns. É de quem? É de quem recebeu um novo nascimento. Então, este novo nascimento, ele traz para nós necessidade de adorar a Deus. Ele traz para nós comunhão. Olha, irmãos, como é bom.
Eu me alegro de ficar vendo a carinha dos irmãos nessas bolinhas aqui da live. É gostoso ver que os irmãos estão aí, que estão participando. É muito bom estar com os nossos irmãos. Então isto é comunhão. É algo, irmãos, que não é humano. Nasce no coração. Quem gera é o Espírito Santo de Deus. É através do novo nascimento. É Ele quem faz estas coisas. Há também, neste quinto eixo aqui, no novo nascimento, a intercessão. A intercessão que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Se vale a pena lembrar os irmãos que o nosso presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ele convocou a nação para um jejum. Ele convocou a nação para um jejum. Algo que lá no passado eram feito pelos reis. Todas as vezes que alguma situação de calamidade afetava o país, os reis convocavam os profetas e os profetas levantavam e conclamavam um jejum. E não está sendo diferente. O presidente chamou para um jejum e a grande liderança religiosa do país atendeu o convite. Estamos, irmãos, em jejum, e espero que os irmãos estejam também, estamos em jejum para que Deus venha livrar a terra deste mal que está se abatendo. Eu entendo que isto é um propósito de Deus, que há um despertamento, irmãos, de países europeus que toda a sua história foram cristãos e que estavam verdadeiramente mortos, mas que agora se despertaram para buscar a Deus. Então eu acredito que através deste grande problema que estamos vivendo, talvez Deus esteja, irmãos, fazendo com que a terra passe por um processo de avivamento. E essa intercessão cabe à igreja, aos que nasceram de novo, aos que assumiram esse novo estilo de vida. A frutificação do Espírito Santo de Deus. Também vamos aprender, então, que aqueles que adotaram esse novo estilo de vida vivem debaixo de uma direção do Espírito Santo de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus vai fazer frutificar as nossas vidas. O crente que não produz frutos é um crente que está com problema. Ou Deus precisa mexer nas suas raízes, ou Deus precisa mexer na terra, ou Deus precisa adubar. Alguma coisa Deus precisa fazer para que você venha dar frutos. Estes frutos falam, irmãos, de desejo da igreja em pregar a palavra de Deus, em salvar almas, em que outras pessoas sejam alcançadas. Um crente que não tem desejo de ver outras pessoas serem abençoadas pela palavra de Deus, ele está com defeito. Ele está infrutífero. Mas se você é um crente frutífero pela pessoa do Espírito Santo de Deus, você começa a produzir os bons frutos e frutos que permaneçam. Então vamos aqui, irmãos, adiantar a nossa lição, e já estamos chegando ao término dela. Vimos que a sua mensagem, ela tem 2 temas, ela se divide em 5 eixos, e vamos para a síntese do tópico 3, então. Diz assim: a abordagem da carta gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o seu corpo. E vimos ali os 5 eixos que ela se divide. O ministério do Espírito Santo em Efésios. Embora os temas mais importantes em Efésios sejam Cristo e a igreja, o plano do eterno Deus para a redenção é o Espírito Santo, e o seu papel em relação ao crente e à igreja, como presença poderosa de Deus, que faz de nós o povo de Deus e corpo de Cristo na terra. Então perceba que a igreja, irmãos, ela é projeto de Deus e ela não poderia subsistir sem a presença do Espírito Santo de Deus. É de fundamental importância que eu, como igreja, tenha um bom relacionamento e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Perceba então que, na conclusão da nossa lição, nós vamos aí ter a seguinte colocação. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e as suas implicações para a vida cristã. O seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus, e suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então perceba que, mais uma vez, nós fechamos a
a lição de hoje dizendo que a carta trata da graça de Deus em relação à igreja. Favor que nós não merecemos. Somos igreja, irmãos, não porque somos bonzinhos. Somos igreja não porque somos melhor do que ninguém. Nós somos igrejas não porque nós somos especiais, nos tornamos melhores, não é nada disso. Nós somos igrejas justamente porque reconhecemos que somos necessitados. Nós somos igreja porque nós aceitamos o favor de Deus. É um favor que eu não merecia. Este favor de Deus, traduzido por graça, é como que Deus estendendo a mão para alguém que todo o tempo foi mal. Nós reconhecemos que fomos mal. Nós reconhecemos que somos fracos. Nós reconhecemos que somos doentes. Nós reconhecemos que somos incapazes. É por isso que nós somos igrejas. Nós não somos igreja porque somos bons, porque somos os melhores, porque somos os mais santos, porque somos os mais fortes, os mais capacitados. Não, irmão. Eu reconheço a minha condição. E porque eu reconheço a minha condição, eu entendo a minha necessidade de estar próximo de Deus. E porque eu entendo a minha necessidade de estar próximo de Deus, o Espírito Santo de Deus me adota. Ele vem sobre mim, ele mora em mim, ele permanece em mim e ele me ensina a caminhar como igreja de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo, então, vos abençoe, que o Senhor continue falando ao seu coração e que você possa ter guardado, irmãos, alguma coisa desta palavra. Que você possa ter, nesta manhã, aprendido um pouco mais, e se já sabia, relembrado. E para mim, irmãos, é um prazer, uma alegria muito grande poder ter estado com os irmãos esta 1 hora e agradecer os irmãos por tudo que os irmãos têm feito, pelo momento que os irmãos têm passado conosco. É para nós uma alegria muito grande. Eu quero aqui encerrar esta aula da Escola Bíblica Dominical, lembrando aos irmãos que esta aula foi só introdutória, virão muitos assuntos interessantes ainda pela frente. Vem participar conosco nesse trimestre, irmãos. É uma benção estar com os irmãos, é uma benção poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. Sempre que os irmãos quiserem, escreva os questionamentos aí, a gente responde, mesmo depois. Se quiser escrever lá, fazer questionamentos, pode fazer lá que a gente, na medida do possível, vai tentar respondê-los. Amém? Que Deus abençoe os nossos irmãos. Nossa irmã Silvana, ela pediu oração para uma colega dela, que... Põe o nome dela aí, irmã Silvana, por gentileza. Que contraiu o coronavírus, irmão. Nós oramos aqui pelo presbítero presbítero Heraldo, e ele sarou, irmãos. Deus tirou ele daquela condição, ele não está mais nos aparelhos, já está em casa. A nossa irmã Nena, também ali do Jardim Robru, parece que contraiu esse vírus do Covid-19. Nosso irmão, da irmã Cíntia, a dirigente do Jardim Robru também, parece que sofreu um derrame. Nós estaremos orando por esses irmãos. Amém, meus irmãos? Vamos orar pela família da nossa irmã Letícia também, que perdeu o seu irmão lá em Pernambuco. Que o Senhor possa consolar, continuar confortando os nossos irmãos. São muitos os pedidos de oração, irmãos. Mas nós vamos orar por todos vocês nesta hora. Você que está aí nos ouvindo, põe a mão no seu coração, direcione essa oração para a sua família e vamos aproveitar, irmão, neste jejum, pedir a Deus que olhe para a nossa nação, que o Senhor livre a nossa nação deste mal e que livre a face da terra, irmãos, deste vírus. Amém? Que Deus abençoe. A irmã Andréia, está lembrando aqui, irmã Andréia, vamos orar por ela. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, Senhor. Queremos unir as nossas vozes, ó Deus amado e santo, porque a Ti pertencemos, ó Deus, e do Senhor nós somos. E assim, ó Deus amado e santo, nós queremos declarar, ó Deus, a alegria, a gratidão do nosso coração em poder entrar mais uma vez na Sua presença, e na Sua presença, Senhor, aprendemos da Sua santa e gloriosa palavra. Te pedimos nesta hora pela vida da Andréia. Te pedimos nesta hora, Senhor amado e santo, visita esta moça, dá saúde a ela, Senhor, livra, Senhor, do espírito da morte,
Pai, em nome de Jesus Cristo, toca os seus pulmões, ó Deus amado e santo, preserva, Senhor amado, os seus alvéolos. Pai amado e querido, dá saúde à tua filha. Assim também a irmã Nena, Senhor. Visita ela nesta hora, toda a família Lima, que o Senhor possa, Pai, abençoá-los. Pai amado e santo, toma a irmã Vilma, que fez aniversário ontem também nas tuas mãos. Abençoa a vida da irmã Letícia, da sua família, que estão enlutados, ó Deus, pela perca do seu irmão. Que o Senhor possa confortar e consolar o coração da tua serva. Deus amado e querido, a cada família que participou conosco desta live, que o Senhor entre na sua casa, abençoando a sua família, o seu lar, ó Deus, os seus negócios, que o Senhor provê, ó Deus amado e santo, na vida de cada um dos teus filhos, aquilo que é de necessidade dos teus servos. Eu te peço todas estas bênçãos, em um nome santo, glorioso, poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo, tu vive e reina para todos sempre. Que o grande amor de Deus, que a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um dos nossos irmãos que quer a bênção, digam comigo aí onde você está. Amém e amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Às 18 horas estamos de volta, irmãos, trazendo mais uma porção da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos.